Muito boa noite, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa semana, bom mês e bom ano de 2026. Marcelo Paes Barreto, desde 1968 estudando aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. É um núcleo para estudar a ciência do direito, que é de Deus, e a doutrina espírita, que veio complementar o cristianismo primitivo, as leis naturais. Você só fica sabendo de alguma coisa se você fizer um curso no SESC, no Senai, no científico, na faculdade, ou se estudar. Senão você não fica sabendo de nada. Você sabe o que é caridade? Para você saber o que é caridade, você tem que estudar as leis de Deus, o cristianismo mais puro que está aqui. Senão você não vai saber o que é caridade. Você pensa que faz caridade, mas as pessoas estão com ódio de você, com raiva, porque às vezes você pensa que faz caridade, mas é metida besta, é orgulhosa, é vaidosa, fala coisas que não deve, pensa uma porção de porcarias, não tem um pensamento constante dentro das leis, da educação moral e cívica. Então é muito importante nós estudarmos. O ser humano, há 9.000 anos, Deus nos deu a faculdade da inteligência, o Homo sapiens. Aos outros animais, ele não deu essa inteligência igual à nossa. Nós temos a inteligência, o livre-arbítrio, quer dizer, a condição de decidir. Só que quando você decide, você vai responder pelos seus atos. Quando você decide, você vai responder pelos seus atos. Então, os mandamentos, a obra de Jesus toda completa aqui, só ensinamentos profundos. E ela veio ser fechada, conforme ele anunciou, pela doutrina espírita, os 5 livros básicos e os livros auxiliares, para que você possa compreender melhor a doutrina, mas são livros seguros, não é de qualquer um, não. E isso não se aprende por palestra, por conferência, por gastar dinheiro para ir a congressos lá no Rio Grande do Sul, na Amazônia. Não adianta nada disso. Você tem que fazer como os alunos. Eles se matriculam num colégio bom e estudam de 1 a 4 horas de manhã e de tarde complementam o estudo. Então, nos horários depois da manhã, nós devemos treinar, pensar, refletir, pesquisar, tomar atitudes nos corrigindo sempre para o bem. Sempre para o bem. Nunca para as futilidades que o mundo oferece. Hoje nós vamos fazer um estudo aqui muito profundo e seríssimo, como todos os outros ao longo desses mais de 50 anos que estamos aqui. De Viana de Carvalho, através do espírito, através do médium Divaldo Pereira Franco. Não há como negar-se expressiva massa de informações que diariamente eclode na mídia, nos jornais, na imprensa, nas fake news,
decantando as glórias da conquista tecnológica. De todo lado surgem as invenções que deslumbram, oferecendo comunidade, bem-estar e minorando inúmeras penas que antes afligiam e levavam à desesperação a criatura humana. As indústrias da futilidade, estimuladas pelo consumismo do mercado, abarrotam com aparelhos inúteis os lares. Olha que verdade! As indústrias da futilidade. Você vê, tem uma garotada agora que pega um cigarro eletrônico, um pedaço de aço, né? E está fumando. Todo mundo indo para o hospital morrer de câncer. Veja a cabeça dessa juventude. Imagine o que tem nessas cabeças. A indústria da futilidade, estimulada pelo consumismo do mercado, abarrotam com aparelhos inúteis os lares, ao mesmo tempo que fomentam a busca de coisas sem significado. A bebida alcoólica, o vinho todo dia, isso é alcoolismo puro. A gastança enorme de dinheiro, sem ter, às vezes, sem condições de ter. As futilidades das festas, dos prazeres mundanos, do consumismo, fomentam a busca de coisas sem significado, como forma de autorrealização, como mecanismo de exibição. Você nota muito isso, as pessoas querendo se exibir. Aí faz a plástica para exibir que tem 60 anos, quando todo mundo sabe que ela tem 75. Todo mundo sabe. Todo mundo está vendo tudo. Porque a velhice é uma lei de Deus. E nós queremos agredir a lei de Deus. Mesmo mentes audaciosas antecipam o futuro sempre imprevisível, oferecendo equipamentos sofisticados que favorecem o progresso, emulam a pressa e facilitam a comunicação e o intercâmbio. Simultaneamente apresentam-se aberrações chocantes que conspiram contra o equilíbrio humano, empurrando os sentimentos para os fossos da amargura ou para os apertados corredores da loucura. Vejam, está acontecendo isso. As pessoas estão sendo empurradas para as futilidades, para os besteroides que tem por aí. Veja o shopping center, você vai lá, gasta um dinheirão sem necessidade nenhuma. E cada vez as pessoas mais nos abismos dos desesperos mentais, das doenças físicas, chegando à loucura, ao suicídio, a largar tudo, ou as bebidas, ou a futilidade das drogas. Então vejam vocês, a mentira tenta imitar a verdade e imiscuir-se em muitos círculos de responsabilidade. O que tem de palestrante, de pastor, de padres contando mentiras, iludindo o povo na religião, o que tem de políticos iludindo o povo a votar nele, quando ele é um corrupto, nunca fez nada, só fazia a rachadinha quando era deputado. E quer ser honesto agora, de repente. Então a mentira tenta imitar a verdade e imiscuir-se em muitos círculos de responsabilidade. Nesse contubérnio comportamental e no referido
facilatório espiritual, criaturas inescrupulosas aderem ao movimento espírita. Preste atenção o que Viana de Carvalho está falando. Criaturas inescrupulosas aderem ao movimento espírita e trazem para a seara informações esdrúxulas, insensatos, que desfiguram a imagem da verdade, ambiciosos e aventureiros, buscando o exibicionismo barato, a promoção do ego em detrimento dos deveres austeros que a doutrina propõe e o seu compromisso estabelece como impostergável. É o que mais vemos hoje nos palestrantes, nos diretores que querem ficar nos cargos a vida toda, que são metidos a sabichões, que sabem tudo. São metidos a besta, eles olham para a gente assim de cima para baixo. São criaturas que não têm nada de humildade, nada de estudo. E o pior, que querem ensinar aos desesperados do mundo coisa nenhuma. Lamentavelmente, vai desaparecendo o espírito de seriedade e gravidade para que se estabeleça a postura ligeira, descomprometida com o espiritismo, que é doutrina para homens e mulheres sérios, responsáveis, interessados na verdade e na autoiluminação. Está aqui, ó. A pureza doutrinária está aqui, em 150 livros. Todos já lidos por nós, seguríssimos, os mandamentos, a obra completa de Jesus Cristo. Tem que ter cuidado com as traduções. A obra completa de Jesus, que você vai encontrar hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, em 28 capítulos, 3.000 itens a serem estudados de 1 a 4 horas todo dia. É o livro mais bem composto pedagogicamente que existe hoje na face da terra sobre a matéria que Jesus veio trazer. E a doutrina espírita, nos livros editados por Allan Kardec, que veio completar o cristianismo verdadeiro, o cristianismo primitivo. Aqui está a verdade. Para ser divulgada, a doutrina não necessita de exageros, de inverdades, como tem os palestrantes fazendo lá de Minas Gerais, de mecanismos promocionais perturbadores, ciência de investigação que é. As suas informações dispensam arremedos explicativos, exigindo linguagem dos fatos largamente comprovados, no passado como no presente, por investigadores eméritos, sinceros, graves e responsáveis. Allan Kardec, acima de todos, Leon Denis, e tantos que vieram de forma séria, Chico Xavier através de Emmanuel, Divaldo Franco através da mentora espiritual Joana de Ângeles. São espíritos seríssimos que conhecem o edifício doutrinário na sua pureza pedagógica para ser estudado e fazer com que você se torne a criatura de Deus de verdade. Todos aqueles que tentaram mistificar as suas manifestações mediúnicas
imitá-las, impressionar, foram desmascarados, porquanto a impostura não encontra lugar nas fileiras honoráveis da realidade. A sua filosofia profunda não pode ser apreendida de um golpe, razão pela qual exige muito estudo, muitas leituras, sempre na sequência, pesquisando, estudando, olhando os dicionários, procurando conhecer profundamente os ensinos de Deus para nós e nos enquadrarmos neles para sabermos com certeza seguirmos os degraus da perfeição, sem erros, com certeza de estudante responsável. A sua proposta religiosa apoia-se no pensamento de Jesus e dos seus apóstolos como técnica vivencial e libertadora, abrindo espaços para o amor, a humildade e a caridade. Nós temos que saber estudar todo o material deixado por Jesus, nas conversas, nos diálogos, nos sermões da montanha, em todos os momentos que ele tinha oportunidade, ele deixava um material pedagógico para as profundas reflexões. A sua proposta religiosa apoia-se no pensamento de Jesus Cristo e dos seus apóstolos como técnica vivencial e libertadora. Libertadora porque se você começar a estudar o amor e só praticar a caridade, jamais você faz coisa errada, então você está livre dos erros. Isso que é libertadora. Abrindo espaços para o amor, a humildade e a caridade. Porque não é conhecido realmente por esses oportunistas, tá assim, ó. Oportunistas que se exibem em nome de sua divulgação, sobrepor-lhes à medida que o tempo passe, desacreditando-os em razão da fragilidade da fé que parecem possuir. Eles nem sabem o que é fé, da fé que parecem possuir. Não residindo aos inevitáveis testemunhos a que serão chamados, porquanto não passarão incólumes ao vendaval das paixões, nem às circunstâncias do processo evolutivo do planeta como deles mesmos. Torna-se indispensável, portanto, que se esteja vigilante, assumindo-se atitude de cautela e de severa observação, não se permitindo iludido pelos exageros e pelos aficionados das ilusões, que vivem à custa do suor alheio. Tá assim, ó. Que vivem à custa do choro das criaturas que não estudam. Desrespeitando a lei do trabalho em nome de missões que se atribuem indevidamente, esquecidos de que o Pai até hoje trabalha como anunciou Jesus, sendo ele, por isso mesmo, o trabalhador incansável por excelência. O Espiritismo permanecerá imaculado, está atualizadíssimo. Não obstante os exageros e as irrisões deste momento, porém encontrar-se bem delineado na codificação espírita.
no Consolador prometido, anunciado por Jesus, que sobreviverá aos seus fatos divulgadores, como conseguiu superar os seus detratores do passado, aqueles que tentaram criar-lhe os mais grosseiros e insanos impedimentos. Viana de Carvalho, através de Divaldo Franco. Ele acertou em cheio o que tem de temas horríveis, de palestrantes que não conhecem nada. Por que não sentam na mesa de 1 a 4 horas por dia para estudar? Por que não leiam todos, não leiam todos os livros na sequência correta? Por que não repetem as leituras até compreender os ensinos do Mestre Jesus, que veio trazer o conhecimento das leis de nosso Pai que está nos céus? Essa é uma chamada que eu queria trazer para nós aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos Gesiel. Há 50 anos que nós estamos vendo isso. Quase todas as casas religiosas estão brigadas, uns não falam com os outros. Ainda fazemos eleições como se fôssemos os políticos, os candidatos a vereadores, deputados, senadores. Ou seja, um atraso moral, um atraso mental, um atraso ético terrível entre nós. Ainda não sabemos ser irmãos, trabalhando pela mesma doutrina, é a mesma. Só tem uma doutrina. Nós temos que ser irmãos, amar ao Pai sobre todas as coisas. Amar aos nossos irmãos como a nós mesmos, só praticando o bem que queríamos que eles também praticassem conosco. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, por seguirem as leis. E seguindo os meus ensinamentos, jamais cairão em trevas. Mas precisam estudar, treinar, levar a sério esse tempo da reencarnação que temos aqui. Essa é uma lição pedagógica seríssima do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, fundado em 1968. Esse é o verdadeiro Núcleo de Estudos Espíritas, porque o objetivo dele é fomentar o estudo correto, sério, gravíssimo, para nos orientarmos, nos educarmos em primeiro lugar, criando assim um ambiente de paz nesse novo mundo que estamos pensando daqui a 1000 anos criar, saindo do mundo de provas e expiações e muita violência para um mundo de paz, de harmonia, de fraternidade profunda. Muito obrigado pela atenção, abraço fraternal a todos. Estudem só os livros seguros. Estudem Jesus, o Mestre, o orientador divino, que está à nossa disposição, a de todas as criaturas do planeta, encarnados e desencarnados. Um abraço fraternal, obrigado pela atenção.